Você consegue acompanhar tudo na internet hoje em dia? Por mais que estejamos sempre conectados, isto é quase impossível. Centenas de notícias, vídeos, memes, informações surgem na internet diariamente e acaba que perdemos muita coisa. É por isso que em poucos segundos você vai conferir algumas coisas que talvez você nunca tenha visto na vida. Como essa história do gelo no buraco. Vamos lá? Aqui é Ivan Lima e sejam bem-vindos. Comecemos com uma filmagem que pode ser um pouco assustadora. Um imenso redemoinho se move acima das águas em direção à cidade de Penang, na Malásia. Quem vê de longe acha que uma tragédia está prestes a acontecer. Mas como num passe de mágica, o fenômeno desaparece. Sabe o que era isso? Acertou quem pensou em tromba d'água. No caso do episódio que você acabou de ver, ele foi capaz de danificar cerca de 50 casas na região. Normalmente, quem acaba saindo mais prejudicado quando uma tromba d'água aparece são as embarcações, já que o fenômeno meteorológico é acompanhado de ventos de nível moderado a forte. Vale lembrar, ainda, que uma tromba d'água se forma sobre superfícies líquidas, como no oceano, em um lago ou um rio. E já que estamos falando de corpos de água, eu tenho mais uma filmagem interessante para vocês. Impressionante, não? Ainda mais porque estamos falando do lago Nahuel Huapi, na Argentina, que ficou totalmente diferente quando recebeu as cinzas do vulcão chileno Puyehue. O caso aconteceu em 2011 e a nuvem de cinzas gerada pelo vulcão não causou problemas só por lá, mas afetou aeroportos no Uruguai, aqui no Brasil, e foi capaz de chegar na Nova Zelândia e na Austrália. A propósito, o Puyehue tinha entrado em erupção 10 dias antes dessa filmagem. A cena mostra um homem com traje de mergulho, tentando entrar nas águas do lago, considerado um dos mais bonitos do mundo. Agora, me responde uma coisa. Você consegue resolver o cubo mágico? Se a resposta for sim, quanto tempo você leva? Deixa-me apresentar um cara na Rússia que foi capaz de resolver o cubo mágico mais difícil do mundo, em 4 horas e 57 minutos. Apelidado de Kubastik, ele tomou para si o desafio de resolver o cubo de 17 por 17, que tem 289 quadrados em cada lado, sendo que eles ainda possuem tamanhos diferentes. Vamos direto para a natureza agora, porque eu aposto que você não conhece a árvore que sangra. Pela internet, existem vários vídeos que mostram trabalhadores rompendo o tronco de uma árvore com uma motosserra ou machado, e uma espécie de líquido vermelho, semelhante ao sangue, sai de dentro da planta. Estamos falando da umbila, que tem um nome oficial bastante complicado. Vamos ver se eu consigo dizer de uma vez. Espera aí. Pterocarpus angolensis. Trata-se de uma árvore nativa do continente africano, encontrada na Tanzânia, em Moçambique e em Angola. Em média, a árvore pode crescer de 12 a 18 metros de altura. Possui uma casca marrom grossa e flores amareladas ou alaranjadas. Acontece que no interior da umbila existe uma seiva vermelha grossa, que é liberada quando uma parte da árvore é cortada. Essa seiva normalmente é usada como corante e, em outras regiões, é misturada com gordura animal e usada na produção de cosméticos, tanto para o rosto quanto para o corpo. Agora, deem uma olhada nesse vídeo. Impressionante, não é? Nós não conseguimos encontrar o local exato de onde o vídeo foi gravado, mas é possível ver que a temperatura caiu de tamanha forma por lá, que a água de dentro da mangueira ou de algum reservatório congelou o suficiente para que a pressão empurrasse o gelo para fora. Inclusive, aqui no Brasil, já aconteceu um episódio semelhante. No Rio Grande do Sul, em 2017, a temperatura chegou a menos 2 graus Celsius.
fazendo com que a água que saía da torneira congelasse assim que entrava em contato com algum recipiente. O fenômeno aconteceu porque o líquido, que estava em estado de superfusão, perdeu esse ponto ao colidir com a superfície, o que possibilitou o congelamento. E se eu te contar que existe uma ilha perto de Hiroshima, no Japão, que é dominada por coelhos? Parece muito mais convidativo do que a Ilha da Queimada Grande aqui no Brasil, não é? Não sei se você se lembra do vídeo que fizemos sobre a Queimada Grande, mas deixe-me refrescar a sua memória. A ilha é repleta de cobras. Só que o nosso tema agora é a Ilha dos Coelhos, oficialmente chamada de Okunoshima. A história do local tem um começo meio, digamos, sombrio. Isso porque a ilha funcionava como base de testes militares para a criação de gases letais, que acabaram sendo usados durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe-se que entre 1929 e 1945, a produção dos gases ultrapassou as 6.000 toneladas. Quando o projeto teve fim, a ilha acabou sendo deixada de lado até se tornar um ponto turístico, onde muitas pessoas frequentam para ver os coelhos. E como eles chegaram lá? Você me pergunta. Não se sabe exatamente como, mas acredita-se que os primeiros coelhos foram levados até Okunoshima para serem usados como cobaias nos testes dos militares. Com a partida do exército, os coelhos que ficaram por lá se multiplicaram rapidamente, o que é normal. A estimativa era que em 2017 a ilha fosse lar de mais de 700 coelhos. Por aqui, nós já falamos bastante sobre o significado de tatuagens e as histórias que levaram alguns desenhos a serem feitos no corpo. Tem alguma ilustração específica que você gostaria de fazer? Bom, pela internet é possível encontrar várias tatuagens com desenhos de plantas ou folhas, normalmente feitas na mão ou no braço. E eu aposto que você não fazia ideia de que é possível ter um desenho deste naturalmente. Deixa-me apresentá-los a duas espécies de plantas, a Pterograma calomelanus e a Pterograma chrysophylla, comuns pela América do Sul até a região do Caribe. Essas plantas possuem um detalhe pra lá de interessante. Na parte inferior da folhagem existe uma substância em pó que sai em contato com a pele e é capaz de deixar uma tatuagem temporária em alguém de graça. E você ainda conta com cores diferentes, já que a calomelanus solta um pó branco brilhante e a chrysophylla libera um pó dourado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu um arco-íris, não é? É um fenômeno muito bonito de se ver, mas eu aposto que você nunca viu o real formato de um. Isso porque, pasmem, o arco-íris não possui de fato o formato de um arco, mas sim o de um círculo. Calma, que eu não fiquei doido não. Acontece que por causa da curvatura do nosso planeta, nós não conseguimos ter uma visão completa do formato circular. E ficamos apenas com a impressão de que estamos vendo o tal do arco. Pode parecer que não existe uma forma de ver o fenômeno completo, mas, na verdade, é muito simples. Basta você estar em uma posição bem alta. Por exemplo, corre na internet o vídeo de um operador de guindaste na Rússia que conseguiu filmar o tal círculo íris. Só que ele conseguiu ter uma visão rara do formato circular, porque estava a cerca de 500 metros de altura. Outro momento em que o arco-íris completo foi registrado em todo o seu esplendor aconteceu há alguns anos, na Austrália, quando um helicóptero voava logo acima de Costello Beach. Bom, e outra? Uma pergunta que eu acho que você nunca se fez é: como será que é o som de um pedaço de gelo caindo em um buraco de 90 metros? Ou que tal em um buraco de 137 metros de profundidade? Pois é. Acontece que algumas equipes de pesquisadores na Antártida tiveram essa dúvida enquanto estavam estudando os gases encontrados dentro de geleiras.
Para que a pesquisa fosse feita, foi necessário fazer buracos bem profundos para que os blocos retirados da superfície congelada fossem estudados. O mais interessante dessa pesquisa é que, ao retirar os fragmentos de gelo de camadas tão profundas, os pesquisadores foram capazes de estudar o passado do nosso planeta, já que algumas porções podem ter milhares ou até milhões de anos. Sem mais delongas, aqui está o som produzido quando o gelo cai em um daqueles buracos. Agora me diz, se o som não se parece muito com um tiroteio de armas laser de Star Wars. Esse fenômeno é resultado do chamado efeito Doppler, que nada mais é do que a mudança de comprimento de onda ou da frequência de determinada onda, que está se movimentando enquanto o observador se mantém parado. Você pode reparar esse fenômeno quando um veículo com uma sirene ligada passa por você. Peter Neff, um dos pesquisadores envolvidos no trabalho, também disse que quando o gelo alcança o fundo do buraco, o som não sobe apenas em uma direção. As ondas sonoras começam a ricochetear nas laterais da escavação. Por isso, escutamos esse som tão característico. Agora me conte aqui embaixo quais dessas curiosidades você já tinha ouvido falar. E até mais. Um grande abraço. Tchau!